E aí galera, tudo bom? Meu nome é José Canafish para mais um podcast AM. Esse é o quarto episódio desse podcast aí que a gente vem com muito trabalho concluindo. E queria agradecer o editor de fotografia e produtor José Monteiro e o nosso diretor Ribamar Xavier. Estou aqui hoje para começar esse quarto episódio do podcast AM com Marquinhos Negritude, cara. Que honra, Marquinhos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade, pela colaboração aí com o nosso trabalho. O Marquinhos Negritude, que nasceu em Natal, mudou-se para Manaus em 1980, né? Cresceu aqui na cidade, escrevendo suas poesias, né? Amazonense de corpo e alma, formado em educação artística, né? Pela UA. Começou a sua carreira, abrange mais de 20 anos, né? O Marquinhos conquistou respeito e admiração como compositor, cantor e sambista e escritor, né? No Carnaval de Manaus foi 10 vezes campeão, 7 vices dos 20 samba apresentados na Avenida. Tornou-se o compositor mais premiado da história do Carnaval de Manaus. Cara, que honra te receber aqui, Marquinhos. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouco desse teu projeto aí, da tua carreira e desses 20 anos aí, ao longo desses 20 anos que tu vem produzindo. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado, Cultcast AM, Jossen e toda a rapaziada, o Zé, o Riba, e a todos vocês que estão nos vendo, nos assistindo, nos escutando. É bem legal ter um canal como esse para que o artista, entre aspas, anônimo, possa aparecer, porque apesar de eu estar atuando por muitos e muitos anos na parte cultural do nosso estado, do Amazonas, de Manaus, do Amazonas, do Brasil, as pessoas não conhecem Marquinhos Negritude. As pessoas estão começando a conhecer Marquinhos Negritude agora, em função de vários motivos. Também culpa minha, né, por ter optado em ficar mais em off, e também agora a visibilidade em função das oportunidades que estão aparecendo, né? O trabalho está sendo feito, vem sendo feito com maestria, né? Com o privilégio de ter sido acompanhado, ladeado com pessoas de alto gabarito, né? Os parceiros compositores, os parceiros produtores, os parceiros que me ajudam nas tomadas de decisões. Isso tudo tem influenciado para que a gente chegue nesses números, né? Que eu fui descobrindo depois que fui sendo desafiado a fazer, poxa, tu tens que escrever, tens que fazer portfólio, porque eu não tinha portfólio. Pô, tu tem que ter uma conta nisso, eu também não tinha. E aí, nisso, eu fui fazendo, fui descobrindo as coisas, as pessoas foram escrevendo sobre a história do samba, da música, até mesmo da literatura, e eu fui me encontrando, eu fui vendo, eu falei, caramba, aí já fez um monte de coisa mesmo. E não tem idade para ser feliz, José. É isso aí, é muito bom. Eu não tô nem aí para negócio. Cara, quando você não interessa, meu irmão. Interessa que tu tá fazendo o teu trabalho, tá fazendo a tua arte. É isso. E tá conseguindo divulgá-la. Mas é muito bom esse ponto que tu tocou aí, Marquinhos, da importância, né, dessa assessoria, desse apoio que tem pelo fato de você fazer um portfólio, planejar um portfólio, planejar um CNPJ, ter essa conta, essa vinculação, né, com o portfólio, para poder entrar em editais, para poder fazer parte, né, dessa, como é que se diz? Dessa tomada de decisão que é alavancar a tua carreira, né? Assim, no meio do cenário de projetos, em forma de editais, tudo que corrobora ali para alavancar a tua carreira, né? Com relação ao artista, eu entendo que o artista ele precisa ser empreendedor. Ele tem que acreditar, tem que focar no que ele quer, no que ele almeja, né? Porque sonho é diferente de realização. Você sonha, você almeja, mas você tem que botar a cara, meter a mão na massa e trabalhar, né? Mas trabalhando para poder buscar as coisas. E com relação a você, hoje, quando você tocou em editais, quando em 2023, quando eu falei bem assim, pô, eu tenho tanta música e as pessoas só me conhecem o nome, não conhecem a cara, o Marquinhos Negritude, o que ele fazia, ele cantando, ele tocando, porque isso lá em 86, no festival, no quarto festival universitário de música, eu e o Ruizinho classificamos uma música chamada Revoada. Em 1986, no primeiro ano de faculdade,
na turma de educação artística. Era uma coisa quase que impossível. 2 jovens aleatórios assim, e começamos a compor e a gente não tinha nem noção de que a gente sabia compor, de que a gente poderia compor. E a gente fez a música e a música passou na seletiva do Festival Aniversário de Música, uma coisa que quase que impossível, porque os dinossauros, né, os grandes artistas amazonenses da época tomavam conta de todo o espaço, eram 30 e tinham mais de uns 100, mais de 100, tudo ali. E a gente foi entrando. E esse buraquinho, né, que a gente começou a furar essa bolha foi 86, aí 87 de novo, aí 88 de novo. Aí eu falei, cara, a gente pode, Rui. E aí o Ruizinho seguiu o caminho dele e eu segui o meu caminho, até que em 1990 eu ganhei meu primeiro festival com a música Amazônia Vida. E ganhei o primeiro lugar e ganhei o terceiro lugar, porque, Jossa, nesse festival eu consegui colocar 2 músicas na final. Foi classificada 2 músicas passaram na seletiva e foram para a final. Uma eu fiquei em terceiro e a outra eu fiquei em primeiro. E aí, com tudo isso, comecei a fazer... No mesmo festival, tua música ficou em primeiro e a outra em terceiro. Outra em terceiro. O Dominou o festival único todo. Na história, esse é o festival do Sesc, né? E o Sesc precisa resgatar essas histórias com as pessoas que fizeram a história do Sesc, né? Lá eu estudei, lá eu fui aluno do BOP, lá eu tive orientações no que diz respeito a esse festival também, aos outros festivais do Zezinho Corrêa. A gente ia para ver a banda Carrapicho, a gente ia para ver essas coisas. Sim. Isso tudo como forma de aprendizado, né, para fazer. E aí a história viva daquela época é o Arquivo Negritude aqui, que está lá. E no ano seguinte eu fiquei em terceiro lugar de novo, e no ano seguinte fui premiado de novo. Boa. Sabe? E aí as coisas foram acontecendo e eu fui para o samba enredo, e até que chegou uma hora, eu estou me alongando só para te falar do festival, do Teatro Amazonas. E aí eu cheguei, a minha filha caçula formou, eu falei, pô, filho, agora o papai vai fazer o que ele gosta, o que ele precisa fazer, que é cantar e tocar. Sim. E aí, eu como tinha um trabalho feito, um show pronto, imaginário, chamado Manaus, Meu Amor, eu falei, vou no Teatro Amazonas e dizer bem assim, eu tenho um show, eu quero fazer aqui. Porque foi uma promessa do primeiro dia que eu cheguei em Manaus, quando a gente saiu na Doutor Moreira ali, aí pela 7 de setembro, da esquina do banco, ali hoje é o Banco Bradesco ali, a biblioteca, eu e minha irmã, e eu olhei e falei, pô, que é aquilo? Quando eu cheguei e andamos lá, era o Teatro Amazonas. Naquela época, né? Sim. Um dia eu vou fazer um show aqui. Aí chegou o momento. E aí fui logo a primeira. Não. Porque não tem histórico, isso, e as coisas que poderiam ser através de edital. E eu não sabia, apesar da formação, eu de ser formado e tudo mais, mas eu não tinha isso. E aí, como artista, eu me vi na obrigação de voltar a estudar. E eu voltei a estudar. Eu passei um tempo, uns 5, 6 meses, estudando elaboração de projeto, elaboração de projetos, elaboração de portfólio, trabalho a parte do artista em si. Sim. Aí foi quando eu comecei a ir para as disputas, para as seletivas e ganhar. Aí eu ganhei o edital, fiz um show no Teatro Amazonas em 2023 e depois eu ganhei o edital da Lei Paulo Gustavo, que foi gravado o videoclipe Largo São Sebastião, que foi feito pelo Ribamar e pelo Zé, né? E aí depois eu ganhei a Lei Aldir Blanc, que foi o Canta Negritude, e aí depois eu ganhei a Lei Rouanet. Tá passando aí agora o clipe do Largo São Sebastião, né? Qual é o nome dessa música? Largo São Sebastião? O Largo São Sebastião, que surgiu depois de um break, porque no show do Teatro Amazonas, eu iria fechar com o pupurri dos sambas de enredo, né? Com 3 sambas de enredo campeão do Carnaval. E aí eu tive a bela notícia do ECAD que eu teria que fazer o pagamento para os meninos que são parceiros. E eu não tinha dinheiro para pagar. Sim. Eu falei, então a opção é tirar o trecho, e eu tirei, e aí ficou o buraco, né? Ficou espaço. E nessa de ficar o espaço, quando eu saio, eu fui no teatro, olha, só olhar para o teatro, para dizer assim, eu não vou tocar meus sambas aí. E aí, quando eu cheguei lá, começou a surgir a música, né? Praça charmosa e bonita, olhando o Teatro Amazonas. Um preto e branco ondulado no piso faz da inspiração. E aí foi surgindo, tô falando contigo, tô todo arrepiado. E aí foi surgindo a música, foi surgindo, eu falei, meu Deus do céu, aí pega o telefone e grava, já cantando, vai para casa, toca, manda para os meninos, pro produtor musical, que é um amigo, fala, ó, a música é essa, vou me encaixar, fez o arranjo, e aí virou
foi a música que fechou o show. Massa, e diga-se de passagem, um vídeo bem produzido, hein? Né? Só puxando sardinha aqui pro nosso produtor e o nosso diretor aqui, que é o Ribamar Xavier e o José Monteiro. Mas ficou bonito, o clipe é bastante bonito. E pegaram nessa época de Natal mesmo, lá no Largo, ou não? Vocês juntaram imagens? Então, foi gravado tudo nesse tempo. Sim. E essas imagens extras, tudo foi por... a secretaria aqui? Foi os diretores, né, que no caso é o Ribamar e o Zé, que tiveram contato com a SEC, e a SEC, por ser uma das gestoras do Largo. Do projeto? Do edital. Do edital, sim. Ela foi e cedeu as imagens, só essas imagens da parte da... Mas ficou bem montado o clipe. Ficou de altíssima qualidade, é uma coisa maravilhosa. Tu falou do FUN aí, né? Cara, eu lembro quando eu ia pro FUN, era na UFAM, quando tu participou ou não? Festival Aniversário de Música no campo de futebol ali, que não dava pra ninguém tirar o pé do chão. Era uma coisa maravilhosa. Deixa eu te perguntar, foi ali que começou a tua carreira mesmo, como artista? Olha, tem uma história bem interessante. Em 1986, quando a gente fez Revoada, eu e o Ruizinho, até então a gente era espontâneo assim, sabe? Meio que largado, desacreditado. Sim. As pessoas falavam, vocês passaram, ninguém sabe nem como vocês passaram. E aí a única forma de tu saber se tu é bom ou não é tu fazendo de novo e vamos fazer de novo. Só que a gente não acreditava na gente. O Rui tocava muito, o Rui é um exímio instrumentista, eu não, eu sou básico, né? Mas aí surgiu uma professora que ela nem sabe disso, mas eu vou dizer agora. Ela chegou numa dinâmica na aula de educação artística, esqueci o nome da matéria lá. A gente fez uma rodinha e começamos a escrever, faz isso, faz aquilo, vamos fazer uma música agora. E a gente fez a música, né? Uma música lá. E depois eu tinha outras músicas, eu fiz uma música e apresentei para ela. Ela falou assim, você sabia que você é um excelente compositor? Eu falei, sério? Ela falou, você é muito bom, você tem que continuar fazendo isso. Então ela, a professora Elvira França, ela foi uma das pessoas que falou assim, vai. Porque eu recebi muito não, a lágrima veio aqui, eu estou segurando para falar. Eu recebi muito não. A exclusão era espontânea para mim, sabe? Nordestino, de fora, diferente, sabe? Não era tão bom tocando violão, a percussão até que eu era bem melhor, mas eu não conseguia espaço. E até essa professora falou para mim assim, vai, continua, não desiste. E isso não desistia. Toda vez que eu levava um escorão assim, sabe, um empurrão, eu lembrava da professora. Ela falou, mas ela falou, ela não vai mentir para mim, ela falou que eu era e que eu tinha condições. E aí fiz a música Salve a Cor. Porque tanto sofrimento, para que tanta humilhação? Pela cor não se descobre se o homem é bom ou não. Escrevi no festival de 1987 e a música passou. Olha aí. E eu toquei a música no palco. Eu estou emocionado. Claro, pela lembrança. Com toda a razão. Cara, olha onde é que veio a história, a gente falando aqui, veio essa história aqui lá de 1987. É justamente isso, essa a intenção do nosso bate-papo aqui, tô todo nervoso Marquinhos. Aqui, ó. Então tudo graças à professora que deu incentivo, mas também ao teu talento, cara. A gente não pode deixar... Tu falou muito que tu não é um violonista aplicado, né? Bom violonista, tu não toca uma percussão ali. Mas, pô, a tua ideia de compor e de arte, então aí, pô, tá aqui teu portfólio, tá aí teus videoclipes, tá aí tua história, tá aí... E eu queria saber, ver os festivais, tu tocava na noite, Marquinhos? Depois dos festivais, ou só apresentava exclusivamente nos festivais? Nessa época de faculdade, a gente não é que tocava na noite, a gente tocava de noite, de dia, era toda hora. Sabe, fazia aquela roda, sim. Aí um levava o violão, outro levava, hoje atabaque e os instrumentos. E aí depois da faculdade, depois da aula, a gente ficava tocando, sabe? Fazia 5, um tocava outra, fazia o rodízio e quando via estava na hora de ir embora. Sexta-feira, chegava
tinha as cestas culturais lá no campus universitário. Sim. Aí tocava aqui, aí depois tem na casa do amigo, aí a gente ia, aí tem na escola que a amiga é professora, a gente ia fazer, sabe? Mas nada, tudo bem espontâneo, nada profissional. E em barzinho, não, tocava fazendo canja, né? Chegava no barzinho, bom, aqui eu toca um, aí tocava uma, duas, três ali e saía. E aí mas nunca tocou em barzinho? Em barzinho só fazendo canja, nada como o número um, o principal é esse aqui. Sim. Não. Porque eu me sentia, falei, cara, eu era muito inseguro, né? Até hoje eu ainda sou inseguro, mas eu não acreditava de tanta negativa, de tanto não. E essa professora, ela me ajudou muito, né? Porque tem muito mais gente para dizer não do que dizer sim. Tem muita gente. E uma das músicas que dizem para mim que dizem que você não tem um direito de desistir dos seus sonhos. Porque custa o mesmo tempo você sonhar e você não sonhar. Sim. Agora, se você sonhar, vai buscar, procura elaborar. Eu estou falando de sonhar, não é um sonho aleatório, é um sonho assim, de projeto, um sonho de vida, sim, um sonho de construção, de evolução. E isso eu fui conseguindo comandar, né, do tempo, com a vivência, conhecendo pessoas boas, me juntando com pessoas legais, com pessoas... Junto do bom, com certeza, você fica melhor. E eu dei uma sorte danada, cara, porque só tenho amigo fera, amigo bom, amigo do bem. Que massa, Marquinhos, que massa. E a tua projeção pro samba? Essa tua projeção pro samba de ser sambista, de ser compositor de samba enredo? É uma coisa muito especial. Primeiro que tudo, eu queria ganhar um festival, saber o que o ser humano sente quando vem um festival, né? Uma composição tua, uma obra que chegou ali, tu fez, trabalhou, um negócio duro, porque é difícil você fazer uma música, não é coisa assim fácil. Não. Às vezes ela chega aqui, eu tô aqui contigo, ela desce, quando o santo baixa, não adianta. Ela vem letra, música, arranjo, andamento, até o tom já vem. Eu tenho várias músicas que ela já desce com o tom já pronto, já a nota é essa, e se for mexer, esculhamba a música, é daquele jeito. Então a gente fala bem assim, o santo baixa. Eu queria ganhar um festival. Aí eu ganhei em 1990 com a música Amazônia Vida, né, que fala das queimadas, e ela é tão atual, a música é atemporal, porque ela ganhou em 90, mas sim, até hoje você vê. Eu toquei agora mês passado no show do Teatro Amazonas, toquei a música, foi a mais linda. Essa semana que vem saiu o videoclipe do show e saiu o videoclipe especial dessa música. E aí eu cheguei com a Nara, com a minha esposa, e falei assim, poxa, Nara, ganhei o festival. E aí eu passei um tempo bem grande sem tocar, sem fazer nada, né? Só trabalhando, até que a gente... Como eu conheci a Nara no samba, a Nara eu conheci no samba, em 1986. Eu estou com a Nara e a Nara está comigo hoje há 38 para 39 anos. E aí eu conheci a Nara no samba. E a Nara é sambista assim, ó, de primeira, do samba mesmo, raiz. E aí eu sou Reino Unido da Liberdade, que é onde eu encontrei a Nara, na Reino Unido da Liberdade, né? O famoso Morro da Liberdade. Lá no Morro, a Nara morava na ladeira, assim, na Betânia. Eu saí do São José, atravessei a cidade. Imagina, em 86, eu fazia aquela volta assim na cidade para chegar lá, eu digo, eu vou lá. Na casa dela, eu falei, você vai casar comigo, e a gente vai casar. Olha aí. E a gente casou. E aí, chegou um momento que a gente se mudou, a gente foi morar no São José, no Zumbi, próximo ao São José. Sim. E o único lugar que tinha samba era a Grande Família ali. Pois é, era o nosso caminho. Por que tu não foste pra Grande Família? Tu foi lá pro Morro. Então, eu tô falando que a Nara do Reino Unido, e você eu sou Reino Unido, porque eu conheci ela lá, frequentei lá algumas vezes, mas a gente foi morar no São José, lá no Zumbi. Sim. E o lugar que tinha pra gente se divertir, escutar o samba, e sambar, e dançar, e ficar, foi na Grande Família. E aí eu falei assim, cara, que legal. Aí eu fiz amizade com o pessoal do cavaquinho, com o pessoal, né? Falei, pô, que legal. E aí eu comecei e... Cheguei, Zé, cheguei. Chegou, a Nara falou assim, olha aí, que legal. Eu falei, Aí Obrigado, Zé.
cara Olha o falou cafezinho assim, aqui, Marquinho. bora fazer um samba. Eu falei, cara, bicho, eu não sei fazer samba não, que eu já tentei fazer um samba lá no Morro, antes, que foi quando eu ganhei meu nome, né, com o Ricardo Cabral e com o Louro, lá no Reino Unido em 97. Tu falou uma coisa muito, muito importante. Tu ganhou um samba, né? Ganhar um samba é o samba ser eleito pra ser o samba enredo daquela escola. Porque eu soube, assim, que pro samba enredo ser o... Tipo, você escreve um samba enredo. E pra esse samba enredo ser o samba enredo do ano da escola, é uma votação muito grande que passa. É pela uma aprovação ferrenha, assim, árdua que passa, não é? É. O processo para eleger o samba enredo principal da escola de samba? Não tem nada fácil. Não, é. Em 1997, 98, eu fui convidado pelo Ricardo Cabral. Falou, pô, mas tu ganhou o festival, tu sabe escrever, tu sabe fazer música, faz o samba. Eu falei, eu não sei fazer samba de enredo, porque é diferente, é outra coisa. Os teus estilos o estilo musical que tu tocava no festival, qual era? Pop, por exemplo. O festival que eu ganhei, o primeiro festival era uma valsa. Uma valsa amazônica. Sim. O segundo festival já era um samba rock. Sim. A música que ficou em terceiro lugar era uma balada. Então, o Marquinhos, eu tenho uma diversidade, Sim. sabe? Eu não consigo me encaixar, você é isso, você é Poxa, aquilo. que massa, Marquinhos. Eu não que me dou esse massa direito. Isso é porque muito bom, cara. se eu fizer isso, eu tô me tolhindo, eu tô tolhindo a Se criação. rotulando, né, cara? Eu recebi um pedido do Jornal do Comércio, nos seus 150 anos, falei assim, Marquinhos, a gente precisa de uma música, eu vou abrir um parênteses aqui já. Falei, tá bom. Imaginava que eu fazia um samba. Eu, quando sentei para começar a escrever a música, a primeira batida veio um rock. E eu fiz um rock e mandei. O cara, caraca, mano, você tá... Quer dizer, eu não mando em mim. Né? Eu deixo rolar, eu deixo vir e fica... E o samba enredo, ele é diferente, porque o samba enredo, ele é samba de enredo. Ele tem uma proposta muito importante, uma mensagem forte. E em 98, era a história do samba. E eu não sabia fazer mesmo. E aí foi quando eu ganhei meu nome, Marquinhos Negritude. Porque o Ricardo falou assim, a gente tem que dar um nome artístico para você, vai ser Marquinhos Pretinho. Eu falei, pô, velho, é de onda, pô. Aí já ligado, puto da vida com esses caras aí, eu digo, não, velho, faz isso não, velho. Tá, então vai ser Marquinhos Neguinho. Eu falei, pô, velho, faz isso não, velho. Vamos, né, bote Marquinhos Silva, Marcos Silva, que é o meu nome, meu sobrenome, não. Tá bom, vai embora. Aí a gente teve uma discussão, uma leve discussão, fiquei chateado, né? Sim. Por vários motivos, várias coisas aí da exclusão, várias coisas aí. E aí, quando chega na sexta-feira que eu fui pro Morro para escutar o samba, né, na disputa, anunciaram Marquinhos Negritude. Eu falei, meu Deus, o cara botou o negócio, velho. E aí a gente, quando ele terminou lá, o samba foi desclassificado. Aí ele chegou e falou bem assim, gostou do nome? Eu falei, não, cara, não gostei não. Ele falou, pô, velho, esse nome aí, velho, é o nome que vai te levar pro mundo. Tu vai ser o maior cara do samba, do samba enredo do Amazonas. Eu falei, deixa de graça, você tá viajando, velho. E aí passou esse tempo todo, de 98 até 2000. Tem poder. Aí, cara, quando eu penso no cara me roupa do dia, eu falei, caralho, velho. Desculpa. Não, saiu. Sem problema, sem falei, problema. Irmão do céu, que loucura é essa? Eu falei até com ele agora, semana retrasada. Faz 2 semanas atrás, eu falei, Ricardo, você lembra, Ricardo? Ele falou, cara, bicho, eu tava tão doido, mano, mas foi mais ou menos o que eu falei pra você. Eu falei, foi justamente isso. E eu tô aqui mandando material para uma edição que o pessoal do Teatro Amazonas pediram um briefing sobre a história do Marquinho, né? E aí eu fui ver isso e estava lá, eu tinha escrito isso lá, né? Então, foi lá que eu ganhei o nome Marquinhos Negritude. E quando eu cheguei na Grande Família para participar do primeiro samba de enredo, na primeira disputa, perguntaram qual é o teu nome artístico. Eu relutei assim, aí eu respirei, falei bem assim, com a boca cheia, sabe? Marquinhos Negritude. Agora, aceitação, melhor coisa. Ele falou bem assim para mim, tu é da negritude, meu irmão. Eu falei, eu sei, eu tenho certeza, você vai sim, você vai ser representatividade. Falei, que seja feita a vontade do Senhor. E aí eu, Marquinhos Negritude. O samba não ganhou. No ano seguinte, de novo, o samba não ganhou. Na terceira vez que eu fui disputar, foi o samba do Ímpar, com o Gave Garcia e o Marcel
do Cavaco, que hoje é jornalista, e a gente conseguiu ganhar o primeiro samba, em 2004. Campeão na disputa de samba dentro da quadra. Depois de duas tentativas. Duas tentativas, na terceira a gente conseguiu ganhar. E aí aquilo são 10 sambas para uma vaga. Não é um CD, é um só. Sim. Então são 10. São 10 sambas. Ficam 9 inscritos. fora, ficaram 9 fora, entrou um pro CD. Caraca, e aquele samba vai ser velho. cantado do dia que ele é escolhido Até até o desfile. E depois do desfile, porque ele se eterniza, né? Porque antigamente tinha os discos, tinha o CD dos samba enredos do ano, né? Eu não sei se hoje tem ainda. Tem. O pessoal faz, né? Mas é isso. Aquele LP No LP, e os isso. CDs, e cada um foi escolhido através de disputa ou através de encomenda. O presidente chega, não vai ter disputa, o tema é o copo, e quem vai fazer o samba é o... Aí escolhe, vai ser o Marquinho, vai ser o Jossan, vai ser o Riba. Sim. Vocês aí fazem aí. Ou vai ser a ala de compositor da escola, porque tem as disputas, né? Tem que não são, que não fazem samba junto, mas que sabem fazer. E aí ele chama as pessoas para fazer essa força-tarefa e eles fazem o samba. Já aconteceu comigo isso já algumas vezes, acho que 4 vezes, 5 vezes. E as outras todas foi através de disputa. Então, quer dizer, são 22 sambas, 21 sambas na avenida, e desses 21 foram 17 disputas de samba. Então, haja suor, haja emoção. Muito trabalho, né, Haja Marquinhos? trabalho, haja coragem. É isso porque aí. rola tudo, mano. Fight, tudo, rola tudo. Imagino, Você não tem imagino. noção como é que é. E a politicagem dentro da própria escola de samba, né, cara? Na É uma grande politicagem família, muito- na grande família, eu junto com os meus amigos, né? Porque sozinho não vai. Não existe isso. O cara diz, eu sou autossuficiente. Nem Não, Jesus Cristo foi autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Então, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012. São 6 sambas na grande família. Reino Unido, 2008, 2009, 2010, aí 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Vitória Reza, 2014, Dragões do Império, 2023. Todas essas escolas de samba que você está citando, todas essas você escreveu samba enredo. Sim, e foi para a Avenida. E agora, esse ano, foi o samba da Márcia Siqueira, juntamente com o Erlon, com o Betão, com o James Rio, Beija-Flor do Norte. Cara, que massa. Pra vocês verem, galera, realmente o maior nome do samba de Manaus, questão de samba enredo. Agora vamos falar um pouco dos teus projetos, né? Poética Cantada, eu gostei desse nome, sabia? Porque poesia cantada, eu acho que já tinha algum projeto assim, eu não sei se eu já ouvi falar de algum projeto de poesia, mas poética, Manaus, meu amor, poética cantada. Fala um pouco desse projeto pra gente aí, Marquinhos. Quando eu te falei aqui que o Santo baixa, Sim. que tu escreve as coisas que não Eu sabe nem o gostei que é. muito desse nome. Eu não sei gostei como desse é que nome. saiu isso aí, velho. Eu gostei muito disso. O primeiro, aí, cara. em 2023, o projeto Manaus, Meu Amor, que é bem similar a esse, ele foi apresentado no Teatro Amazônia. Então era Manaus, Meu Amor, e alguma coisa ali, depois que agora fugiu. E eu tive, fiz um novo projeto, quer dizer, em 1 ano e meio eu fiz 2 shows no Teatro Amazonas. É uma coisa assim, inédita, uma coisa... E não foi nada de carteirada, nem nada, porque nem eu tenho nem poder de dar carteirada. Sim. É o projeto que ganhou, isso aí é Lei Rouanet. Sim. Lei Rouanet que foi habilitada por Premiado do edital 01 2023, né? Acesso e credenciamento para... Esse aqui é o Manaus Meu Amor. É o primeiro, Manaus Meu Amor. Isso aí Manaus Meu Amor. foi o primeiro edital que eu te falei que eu tive que estudar para fazer o edital. Aí o projeto do Poética Cantada é pela Lei Rouanet em 2024, patrocinada pelo JR Adamver. JR Adamver, uma empresa de Santa Catarina, isso. Que absorveu o projeto, acreditou e investiu. É o investidor desse projeto. Esse aí foi ganho em 2024 e foi executado agora em maio de 2025. Massa. E a Poética Cantada, Manaus, Meu Amor. Eu fiquei na frente do computador olhando para o projeto todo, li o projeto, reli o projeto, falei, tá muito bacana. Agora eu vou escrever, vou fazer a inscrição no SALIC, na Lei Rouanet.
Nome do projeto. Aí digitei Manaus, meu amor. Aí traço, Poética Cantada. Falei, mas o que eu escrevi? Sabe? Aí para tudo assim, né? Falei, bom, o que é isso? Eu gostei muito desse nome, de verdade. Poética Aí, Cantada. Eu vi que são coisas divinas, assim, que são inexplicáveis, né? Eu não fui buscar muito também como surgiu nem nada. Eu só sei que rolou. Esse show foram 12 canções autorais e 5 poetas fazendo intercessões. Eu fazia 2 músicas, entrou a Anete Valdevino fazendo uma poesia sobre Manaus. Fiz mais 2, entrou Vanderlei Freitas fazendo poesia sobre Manaus. Fiz mais 2, entrou a Gracinete. Eu fiz mais 2, entrou a Franciná. Fiz mais 2, entrou o Bosquinho Poeta. E daí E você que montou esse espetáculo? Você eu que montei. montou, teve a frente desse espetáculo ou teve... Claro que você teve ajudas e participações, mas você teve uma direção sua ou foi você que pegou o espetáculo e montou para ter esse formato que você acabou de falar? O projeto Manaus Meu Amor Poética Cantada, eu criei o projeto. Né? Eu criei o projeto, escrevi, ele foi para apreciação do Ministério da Cultura, foi aprovado, fui buscar os recursos e depois disso eu fui convidar o Manuel Passos para ser o diretor executivo. E o Manuel Passos chegou, abraçou o projeto. Conheço o Manuel Passos. E me ajudou a fazer o projeto. E depois eu chamei o Marcos Kleber para fazer a direção musical. Também participou o Pelado Júnior, que é diretor musical hoje do Caprichoso, mas já foi do Garantido, e ele é um super cara, meu amigo, desde a primeira música que eu fui pro Fecane, ele acreditou e falou, vamos fazer, eu faço para você. E é isso. E os amigos todos que foram convidados para tocar são amigos de vida, são um amigo do outro, né? As meninas que declamaram as poesias, escolhi 2, Manuel escolheu uma, o Bosquinho Poeta é meu amigo, o Vanderlei Freitas é meu amigo do samba, são poetas, e foi um espetáculo fantástico, uma experiência maravilhosa. Que massa, Marquinhos, que massa. Esse Manaus Meu Amor que você já falou aí, também... Esse aí, né? Esse é o Poética Cantada ou Esse Manaus é o Meu Amor? Meu Amor, Manaus Meu Amor, né? O Poética Cantada não está disponível ainda as imagens, porque ele está sendo finalizado. Ah, que massa. Está sendo lambido, né? Cria, né? Está arrumando, botando o tênis, o calção tá no menino. Tá na cura. Eu já recebi algumas imagens, mas eu vou receber de uma vez, porque tá lá. Esse show aí foi no Teatro Amazonas? Esse aí foi em 2023, no Teatro Amazonas, dia 10 de setembro. 10 de setembro é uma data muito perigosa imprensada, porque tem o 5, 6, 7. Isso. Aí o imprensado, sexta-feira, se for um domingo. E domingo aí deu lotação máxima no teatro. Que massa. Fecharam a porta do teatro. Parabéns. 600 e tantas pessoas lá dentro. Fechou o teatro. O show começou 7 horas da noite e foi um sucesso. E que estilo de música tu tocava aí? Aquilo que você falou, todos os estilos, englobando todos os estilos. Essa música, por acaso, chama-se Manaus Meu Amor, porque o projeto tem uma música tema que é Manaus Meu Amor. Essa música, ela é forró. Massa, que massa. É um forrozinho. Resgatando as raízes do Nordeste. Sabe, a junção. E não foi proposital. E eu não sei por que aconteceu. Como eu te falei, né? Veio, é isso. Também teve samba, aí teve valsa, aí teve shot. Bem eclético, né? Bem eclético mesmo, né? Teve, inclusive, a música Largo São Sebastião, ela foi feita em samba e depois ela já veio pro meio que beiradão ali. Nesse ano já foi nessa pegada, já teve mais guitarrada, já teve coisa assim, para deixar o show dinâmico, o show alegre, né? Que massa. Passando aí algumas imagens desse show, mas deixa eu te falar uma coisa. Depois de toda essa tua carreira musical, depois de todo esse teu envolvimento com a música, esse teu envolvimento com o samba enredo, com essa veia de sambista, como é que foi, Marquinhos, pra tu virar escritor, cara? Como é que foi pra surgir esses livros de versos em versos? Cara, eu gosto, sem demagogia nenhuma, eu tô gostando muito dos títulos que eu leio aqui, que eu tô lendo que tu me apresenta de verdade, de versos em versos. Isso aí é a patologia do bem. Porra, isso aí, cara, sensacional, de verdade. Gostei muito disso aí. Como é que surgiu isso aí? O meu pai
era representante comercial, então ele tinha um escritório ali na Barroso. Hum. E eu que tomava conta do escritório. Ele passava 30, 40, 50 dias viajando, rio acima, rio abaixo. E eu lá com os meus 13, 14, 15 anos, eu ia abrir o escritório, eu que era o datilógrafo dele, porque ele não teve uma educação a nível de primeiro, segundo ano, né? Ele é bem básico, sabe ler, escrever, sabe fazer as contas e sabia muito bem se relacionar com as pessoas e vender. Então ele ia para cima do rio, para baixo do rio, para fazer as vendas. E nisso, quem ficava no escritório era eu. E eu sabia datilografar. E para não ficar na ociosidade, eu estudava no Benjamin Constant. Depois como eu passei a fazer faculdade de educação artística, a faculdade de educação artística era ao lado da igreja do Largo São Sebastião. Uhum. E era só descer a rua ali a Barroso, e eu ia para o escritório. Para não ficar ocioso, eu ia para a biblioteca na esquina ler. Aleatório. Chegava, subia, hoje eu vou ler isso, vou ler aquilo. E ficava lendo, e adorava ler poesia, os versos, e voltava para o escritório para fechar. Nessa, a gente ia datilografava. Então, eu comecei a fazer as poesias lá em 1986, 87, 88. Tem poesia guardada, datilografada, que não está ainda exposta em lugar nenhum. Eu fazia as músicas lá e não sabia fechar, finalizar. Sim. Tudo tem uma pasta só datilografado, né? Então, isso aí foi acontecendo. Com o passar do tempo, a gente fala meio assim, o homem tem que ter filho, tem que plantar uma árvore, tem que escrever um livro. Eu falei meio assim, aí já falta o quê? Falta escrever um livro. Aí, como eu tinha, aí surgiu a possibilidade, a oportunidade de fazer um livro, porque não é barato, né? É caro, é oneroso fazer um livro. Sim. Então, E aquilo que tu falou no começo de toda a entrevista, pro artista, músico, já não tem um incentivo, é pouco. Imagina pro literário, incentivo literário no estado do Amazonas. E aí eu comecei a pesquisar onde é que e achei uma editora em Curitiba, fiz um orçamento, falei, eu não posso escrever um livro de tantas páginas, vou escrever de tantas páginas, menor. E fiz um livro de 50 páginas com 40 poesias, né? E essas poesias todas estavam guardadas ali. Eu coloquei ela em ordem alfabética, A, B, C, sorteei, e depois do sorteio eu fui escolher essa, e eu fiz o livro. Então, quer dizer, de cada verso em versos, aí foi surgindo o livro. E esse nome de versos em versos, ele surgiu também aleatório, assim, nada pronto. E aí, na época eu trabalhava também na parte comercial, eu tenho uma amiga a Lorene, que era gerente comercial de uma grande loja de Manaus, aqui de um grupo, e a gente conversando, ela que me ajudou a fazer a capa e definir o nome do livro. Falei, pô, minha amiga, muito legal. E fui para aprovação, meu irmão aprovou. Então é esse aqui, de versos em versos. Lancei o livro, fiz o livro, mas não lancei. Esse livro ele não está lançado, porque na época de lançar o livro, a minha mãe recebeu essa notícia que minha mãe estava com CA. Justamente no dia que a caixa chegou, aí chegou a notícia junto. Então não tinha motivo nenhum para chegar e abrir a caixa Então os planejamentos para lançamento, isso todos foram por água abaixo. Para tudo. E a minha mãe falou assim, não, abre a caixa, me dá um livro que eu vou fazer a cirurgia, eu vou levar para o médico lá que vai me operar, ele vai ler teu livro. Eu falei, não faz isso não, porque a gente já pensa logo um monte de coisa, né? Sim. Tá se despedindo, porque vai morrer. Eu falei, meu Deus. Encheu tanto, eu fui lá e abri a caixa e peguei um livro e dei para ela. Falou, não, faz autógrafo. Falei, putz, vai machucando meu coração. Autógrafo, dedicatória, tudo. Vai dizendo, tá se despedindo, né? Eu falei, caramba, não faz isso não, mas tá. Aí eu fiz, dei para ela. Aproveita, aí em casa a família tava lá. Falei, então faz a fila aqui, bora fazer o lançamento do livro. Fiz em casa. E ela viajou para fazer a cirurgia, levou alguns livros. E aí voltou e tempo depois recebeu a notícia que a minha mãe está curada do CA. Poxa, que bom, cara. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom pra gente. Bem espiritualizada a tua história, né, Marquinhos? Toda a tua trajetória, assim, bastante espiritualizada. As minhas histórias, qualquer poesia, qualquer música, amigo, que você escutar, você vai entender que por trás tem alguma coisa. Sabe? Tipo assim, aquele
poeta popular, poeta contemporâneo, poeta... Tudo que, qualquer nomenclatura dessa parte, nesse sentido, vai dizer bem assim, não vem nada assim por acaso. Tudo tem uma história. Sim. E isso tem uma história. Inclusive, o tempo que ela entrou na sala de cirurgia, até sair, surgiu uma música. Impossível é uma vitória sem acreditar. Andar sem fé. Ela foi saindo assim com vários trechos bíblicos e foi uma coisa maravilhosa. Então, o livro está lá. Eu uso para presentear. Hoje, por acaso, um descontrole de organização, eu não trouxe, mas eu vou trazer para você, prometo, vou mandar. Obrigado, vou deixar aqui. Para você, seria pro bom Zé divulgar e pro aí Riba, o porque projeto. eles não têm ainda, mas o livro de versos e versos, ele é bem legal. Pô, traga aí que vai ser bem-vindo. A gente está chegando ao final de mais um episódio do CultCast AM. Deixa eu te falar, o que esperar do Marquinho Negritude? O que é o Marquinho Negritude agora nessa reta final de 2025? Vamos lá, quais são os projetos que tu tem? Quais as apresentações que tu tem aí? O que é o Marquinho? O que vai ser o Marquinho Negritude aí nessa reta final de 2025? Marquinho Negritude, ele é um homem de fé. Ele é um homem contemporâneo, né? Mas com o olho lá na frente. Ele é desafiado e ele é desafiador também. O Marquinho Negritude, ele acaba de ser contemplado de novo pela Lei Rouanet com o projeto Canta Negritude. É isso aí. E esse projeto Canta Negritude, ele já foi habilitado, já foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, da Concultura da Prefeitura de Manaus. E foi gravado um EP, um CD, um disco, um fonograma, chame de como quiser, de 8 canções que dizem assim: não desista dos seus sonhos, que diz assim: quando você olhar no espelho, veja a beleza que tem, que fala bem assim: ser negro é ser protagonista, ter ponto de vista e não pode fugir da luta. Então esse trabalho, ele também foi contemplado pela Lei Rouanet, os projetos já estão com os valores captados e setembro, outubro deve acontecer um show numa praça importante de Manaus, que deve ser o Largo São Sebastião, né? Esse é o projeto que está certo. Um outro é no dia 24 de outubro, no Bootline, Mercado de Origens, o show Manaus Meu Amor, Poética Cantada, vai ser apresentado lá, juntamente com a Associação dos Escritores do Amazonas, vai ter um concurso de poesia para Manaus, e a final vai ser lá. Então, junto com isso, a gente vai fazer um evento para celebrar o aniversário de Manaus. Que legal, Marquinho. Então é isso, galera. Aqui mais um CultCast AM comigo, Jossi Canafish, tendo a presença aqui do Marquinhos Negritude. Muito obrigado, Marquinho. Tamo junto. Obrigado pelo apoio. Obrigado por toda a disponibilidade de ter vindo. E, pô, cara, satisfação mesmo ter te conhecido, ter trocado essa ideia, viu? Pô, que legal. Eu sou sensitivo, né? Então você viu que o tempo todo eu tô num lugar muito legal, com pessoas bacanas, sabe? Com uma missão boa, com a luz, né? Que está clareando vários caminhos, e você vai clarear o caminho de várias pessoas que precisam dessa visibilidade, né? Que não é fácil. Não é fácil, a concorrência é grande, as bolhas estão aí, mas essas coisas a gente vai conseguir driblar e vai conseguir chegar, porque tem pessoas como você que está fazendo esse trabalho. Obrigado. Tamo junto. Fica na paz. Forte abraço, galera. Mais um CultCast AM.